Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, Estranha Moral, pelo expositor Antônio Luiz, do Centro Espírita de Caridade Jesus, Maria e José. Queridos amigos, as nossas primeiras palavras são de profundo agradecimento pelo convite carinhoso que tivemos para participarmos desse trabalho, que é muito importante para todos nós, junto a essa querida casa, né? O Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Então, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos, vamos então fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na Casa Espírita, para estudarmos um pouco mais o Teu Evangelho através dessa doutrina fantástica que é a doutrina dos Espíritos. Abençoa-nos, Mestre, reforça-nos, para que possamos aproveitar esses poucos minutos da melhor forma possível, buscando na lição essas informações preciosas, para que com elas possamos enriquecer ainda mais as nossas mentes, reforçar os nossos corações, para continuarmos a nossa jornada em busca da nossa renovação espiritual. Que possamos, Mestre, contar ainda e sempre com a Tua ajuda através dos Seus mensageiros de luz, para reunir as energias que temos certeza que serão geradas nesses poucos minutos que teremos juntos, para serem levadas a todos os nossos queridos irmãos da humanidade que delas estejam carecidos, principalmente num momento tão delicado como esse que todos nós estamos passando. Sendo assim, felizes e agradecidos e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti e pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores espirituais dessa casa, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciado nosso trabalho nessa noite. Que assim seja e graças a Deus. Então, queridos amigos, vamos então iniciar o nosso estudo, que, como já foi mencionado, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem como título A Estranha Moral. Esse capítulo é bem especial para todos nós, bem marcante, tem características marcantes, porque ele representa, ele tem uma característica da própria doutrina espírita. Né? Nós sabemos que a característica principal da doutrina é a consolação. O Espiritismo é uma doutrina extremamente consoladora. Né? E é uma promessa que o Cristo nos fez, lá quando ele estava já para retornar à pátria espiritual. Ele nos disse que mandaria o Consolador prometido, que falaria tudo aquilo que ele disse, né, reforçaria, e algumas coisas que ele não pôde dizer naquela ocasião. E está aí, vem a doutrina espírita no momento certo, para fazer com que nós pudéssemos, né, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, porquanto essa doutrina querida, ela fala sem figuras e nem alegorias. Né? Ela vem levantar um véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Né? Isso é muito interessante quando Kardec, que faz essas colocações para a gente, fala isso. Né? Uma coisa que ele já destacou em outro texto, um texto anterior, lá no capítulo 2, quando trata no ponto de vista. Vou até abrir aqui para a gente ver o que ele diz lá no ponto de vista. Deixa eu ver se eu conseguir achar, tá? Vamos ver aqui, capítulo 2. Vamos ver capítulo 2, Vida Futura, ponto de vista. Olha só, a última frasezinha que ele coloca, como está diretamente ligada a essa retirada do véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Diz assim lá no final: os conjuntos de ensinos de Cristo, né, ao tempo, lá no tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Né? Então, isso é muito legal para a gente, porque mostra a grandeza, né, a importância dessa doutrina para a gente. E esse capítulo tem muito disso. Né? A estranha moral, as explicações de Kardec exatamente para retirar esse véu, né, para que nós possamos entender e, né, ter uma compreensão mais clara e direta do que o Cristo quis nos dizer lá naquela época. Né?
essa consolação que a doutrina espírita traz para a gente, ela é diferente, né? Pois ela vem através do quê? De uma fé raciocinada. E a gente sabe que não basta ver, né? E para crer é preciso, sobretudo, compreender, né? Nós compreendermos as questões. O próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, para que a gente conheça a verdade, principalmente nesses pontos onde o véu foi colocado lá atrás, porque não tínhamos condições de entender, mas agora a doutrina espírita vem retirá-lo para que a gente possa beber nessa fonte, nos reforçarmos, né? Matarmos essa sede, como diz aquela água, né? Beber aquela água que nunca mais teríamos sede, né? Dessedentaria para toda a eternidade. Então, é isso que a doutrina espírita representa, e esse capítulo diz muito disso. Né? Vamos ver nas considerações de Kardec nos trazer através de todo o capítulo. Então, essa fé que a gente está destacando, que é a fé raciocinada, ela nos leva a não simplesmente crer, né? Mas a ter uma convicção. Né? Isso é interessante porque, não sei se vocês já ouviram, mas é uma expressão conhecida no meio espírita, diz que o espírita ele não acredita, o espírita sabe. Né? Por quê? Por causa dessa convicção. Né? A doutrina traz para a gente as informações para que nós tenhamos essa visão, né? Uma visão futura, não uma visão transitória, uma visão futura, que é o ponto mais importante que vai ser destacado no nosso estudo da noite de hoje. Quem fala sobre essa questão de convicção para a gente de forma assim, fantástica no livro Análise Espírita é o Delmiro Moreira. Olha o que ele diz sobre a questão da convicção. Ele diz assim: convicção é sempre interior, não é crença vacilante ou condicionada por pessoas ou situações transitórias. Quem é convicto finalmente vê o Espiritismo pelo seu conteúdo e princípios, nunca pelas discrepâncias de ordem pessoal, nesta ou naquela parte. É a convicção que sustenta a criatura humana exatamente nas horas mais difíceis. Né? Então a gente vê aí, né, o que essa fé raciocinada, que ela, né, promove no nosso entendimento, né, ela forma essa convicção. Uma outra coisa que a gente tem que destacar, isso é muito importante para a gente, né, é considerar a figura do Cristo. Tá? Nós vamos analisar. O capítulo analisa alguns dos seus ensinos, que estão ali meio que herméticos, né? Mas então vamos colocar a figura do Cristo em destaque. Cristo é o nosso governador do mundo da Terra. Né? Como ele é o governador da Terra, e a doutrina mostra para a gente isso, né? O Cristo já era Cristo há 4,6 bilhões de anos. É o tempo que a ciência estima da formação do nosso orbe. Ele já era Cristo, ele era o nosso arquiteto sideral, junto com seus engenheiros siderais, formaram o nosso orbe e vem tratando do seu desenvolvimento até os dias de hoje. Ele continua no leme, né? A gente acha que não, mas ele está no leme. Então, para que a gente analise essas expressões, é importante a gente colocar a figura do Cristo. Né? Esse Espírito iluminar. Né? É o Espírito perfeito que sintetizou toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegou todas as leis e profetas e reduziu em apenas 2. Tá? É o Espírito perfeito que trouxe o Deus Pai de amor e bondade, porque antes o Deus era belicoso, o Deus tinha privilégios, o Deus é o Deus da guerra, da vingança. Tá? Ele traz um Deus totalmente diferente. É o Espírito perfeito que nos trouxe e implantou a lei do amor. Aí a coisa é mais forte ainda, porque ele simplesmente não falou do amor, ele implantou o amor. Essa que é o grande lance. Porque muitos falaram, por exemplo, né, a regra áurea, que chama de regra áurea, né, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Né? Essa regra áurea, ela foi dita através dos séculos, dos milênios,
por muitas civilizações. Ela foi repetida, isso por muitos. Tem um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 41, né, que é a regra áurea. Ele coloca lá isso, ele coloca essa frase, né, amar ao teu próximo como a ti mesmo, né, fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fizessem. Essa é a regra áurea. Todos falaram isso e se perdeu. O único que falou, mas não só falou, ele fez. Inclusive no texto, logo no final do parágrafo, vou abrir aqui só para a gente ver o que ele diz para a gente. No final do parágrafo, no último parágrafo, diz assim para a gente, Emmanuel, né? Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando seus olhos da humanidade inteira. Então, todos falaram, vários pensadores em todas as civilizações, mas o único que emplacou, né, como a gente diz, foi o Cristo, porque ele exemplificou, ele vivenciou a lei do amor. Tá? Ele marcou, né, a era, marcou o tempo. Antes, a história da humanidade é antes e depois dele. Então é algo muito forte. É dessa personalidade, desse espírito, que nós vamos buscar o entendimento nesse capítulo. E então, esse capítulo é formado de 4 itens. Tá? Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vir trazer a paz e a divisão. Né? Que é a questão da estranha moral. Né? E é uma estranha moral que nós vamos ver porque o olhar é um olhar material. Né? Então, nesse capítulo, observamos o zelo do codificador em tornar claro o entendimento desses textos do Evangelho, dos Evangelhos. Como dizia Paulo de Tarso, que não nos prendêssemos na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Né? E assim, sempre interpretar o Evangelho, né? E aí é lindo, gente, isso é muito lindo, né? Como a cartilha da vida. Essa expressão, ela é de uma delicadeza, né? É belíssima, é poética. Né? Interpretar o Evangelho como isso que é o nosso, a doutrina espírita traz isso para a gente. Né? Como essa cartilha da vida, e cartilha da vida nos remete aqui, né? A nossa alfabetização moral. Né? É fantástico, é lindo, lindo, lindo a cartilha da vida. É isso que a doutrina espírita nos proporciona. Né? Se nós tivéssemos resumir todo o nosso estudo agora e dar boa noite, né, íamos para nossos afazeres, né, diríamos que é uma exortação, todo o estudo, todo o capítulo, é uma exortação ao desprendimento das coisas materiais, tá? Do nosso olhar ainda muito materializado. Tá? Para reforçar essa ideia, né, se nós voltarmos lá no capítulo 2, que nós já vimos o ponto de vista, e existem alguns trechos bem interessantes. Logo no início do texto, ele reforça essa ideia. Ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Né? Então esse texto, ele depois embaixo, ele coloca o que leva o não ter a vida, a visão, esse ponto de vista, a visão espiritual. Diz assim, pelo simples fato de se duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Né? É isso que se fez, por isso que se tornou alguns, e o Kardec coloca, né, como uma estranha moral, por isso que com o olhar material, esses ensinos se chocam com essa figura excelsa, com esse amor encarnado, essa figura, esse exemplo de amor que nós tivemos. Então, a visão da vida futura, ela é fundamental para que a gente consiga entender esses 4 itens, e é isso que Kardec vai fazer com a gente agora em diante. Ele diz assim, no primeiro item, onde abre os pais. Pelo que o Cristo representa, algumas poucas palavras atribuídas a ele não tem como serem compreendidas na sua forma literal. Como os textos foram escritos depois da sua morte, é natural que tenham havido algumas distorções. Né?
Então, assim, não dá. Para a grandeza, se a gente pegar literal que desses 4 itens, se choca com o que o Cristo representa. Né? E como eles foram escritos depois que o Cristo desencarnou, morreu, voltou ao plano espiritual, pode ter havido algumas distorções. Nós sabemos que dos evangelhos, 2 evangelistas não viveram com Jesus. Tá? Só João e Mateus, porque Marcos e Lucas escreveram pelas pesquisas, né? Baseado no que ouviram. Ou que, uma outra questão que Kardec coloca, que o sentido primitivo dessas palavras, passando de uma língua para outra, tem experimentado alguma alteração, que também, a gente sabe que Jesus falava aramaico, que alguns textos foram escritos em grego, e que também foram usados o latim. Então tudo isso, essas expressões e palavras, elas modificam nas traduções. Né? Então, levando em consideração que as informações eram transmitidas oralmente, tá, ou compiladas manualmente, os erros e acréscimos de omissões têm ocorrido repetidamente. Né? Lembra do telefone sem fio? Você fala uma coisa aqui, quando chega lá no final já tem outra. Então, podia ter acontecido isso também. Tá? Isso são considerações que Kardec está fazendo para a gente entender. Em seguida, considera várias influências, desde a pobreza, né? A pobreza, ele vai explicar por que a pobreza da língua hebraica, né? No caso, essa pobreza da língua, ele diz porque na língua hebraica ele tinha uma palavra que ele dizia muitas coisas, não tinha uma palavra para cada sentido, né? Cada coisa que quisesse demonstrar, uma palavra para cada coisa. Não, era uma única palavra em que ela significava muitas coisas. Então, dependendo do que você pense, pode trazer alguma distorção. Né? Então ele coloca isso para a gente aqui. Pode ter acontecido distorções, principalmente quando isso foi feito através de quê? Através dos séculos. Isso pode ter... E levando em consideração também a questão dos costumes, do caráter do povo, e ao longo dos séculos, com certeza, essas coisas vão variando e as palavras perdem, né, aquela força ou aquele sentido que tinham na ocasião. Mas aí Kardec chega à conclusão. O que ele traz para a gente? Ele diz assim: a definição de odiar, tanto em latim ou em grego, que eram provavelmente as línguas que foram traduzidas, naquela época, queriam dizer o quê? Amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. Aí cabe. Aí cabe porque a própria doutrina espírita explica isso para a gente. Né? O amar menos, o odiar como amar menos ou não amar igual. Isso é facilmente compreendido. A doutrina espírita traz essa chave para a gente. Tira esse véu. Por quê? Vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Um exemplo de um triângulo amoroso, como tem no caso do Sigismundo, da Raquel e do Adelino. Lembram lá em Missionários? Né? Onde um tira a vida do outro, todos os 3 retornam à pátria espiritual, entram em acordo, os 2 voltam primeiro, que é o Adelino e a Raquel voltam para receber o Sigismundo com o filho. Não tem isso? Como é que vai ser a relação desses 3 espíritos? Tá? No caso da relação do Sigismundo com a Raquel, vai ter uma certa proximidade, né? Tem uma certa afinidade do Sigismundo para com a Raquel. Mas entre o Sigismundo e o Adelino, né? Olha o odiar aí na acepção antiga lá do grego, né? Amar menos, não amar igualmente, tanto quanto ao outro, por exemplo, de um segundo filho que tivessem. Com certeza o sentimento seria diferente, porque entre aqueles espíritos existia problema. Então é nisso que Jesus quis mostrar. Ele quer sair da letra que mata, né, ou das relações sociais e materiais finitas para as relações do espírito, da vida futura. Né? Então, em todo caso, cumpre despojar o termo odiar na sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Né? Se a gente colocar na acepção agora, né, o que se entende por odiar, é uma colisão com tudo que Jesus representa, tudo que ele nos trouxe. Pois, quem sintetizou toda a lei de amor dos profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não caberia nenhuma expressão contrária. Tá? Então isso aí
é fato, não teria condições de entender, mas a doutrina espírita vem e mostra para a gente como nós temos que ver, né, essa expressão. Né? Passando em seguida, o segundo item é abandonar pai, mãe e filhos. Tá? Então, o pensamento que está de acordo com a substância da doutrina de Jesus é que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses de todas as considerações humanas, pois o contrário, segundo a letra, a renunciação à família seria uma negação dessa doutrina. Né? Então, se nós pegarmos a renúncia à família dentro das convenções humanas, eu estou batendo de frente com o que Jesus nos ensinou. Ele falou que nós tínhamos que honrar pai e mãe e tudo mais, né? Então, inclusive nas leis, no decálogo. Então, não tinha. Se nós olharmos pelas convenções humanas, tem problema. Mas se nós olharmos com relação à vida futura, é tranquilo entender o que ele quis dizer com abandonar pai, mães e filhos. O Kardec traz para a gente em 2 exemplos importantes. Ele diz assim, primeiro exemplo, o sacrifício dos interesses e afeições da família aos da pátria. Né? Ele diz assim, uma pessoa vai defender o seu país numa guerra, deixa mãe, deixa pai, mulher, filhos, ele vai lá defender. Ele está abandonando a família? Então ele fica na pátria. Ele volta como? Ele volta como herói. Né? E essa ida dele deixou de amar mais, amar menos, né, os seus familiares? Não, muito pelo contrário. Cada vez ama mais ainda. Isso dentro das convenções humanas, hein? Kardec ele é fantástico, né? Ele botou em questão das convenções humanas. E o segundo exemplo, também dentro das convenções humanas, ele diz o seguinte, não impõe a lei à filha a obrigação de deixar seus pais para acompanhar o esposo, no caso dos filhos, né? Deixar os filhos que casam e vão formar a sua família, saem do lar dos seus pais e formam o seu lar, tem algum demérito isso? Não é um momento até de regozijo dos pais, porque os filhos estão construindo a sua família? Deixam de se amar? Não. Isso nas nossas convenções humanas. Né? Kardec realmente ele é impressionante. Né? Então ele coloca o seguinte para a gente, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Há situações em que a formação da família dele, do filho, ele não está passando por cima do amor dele com o pai dele, não, é um dever que ele tem de formar a família dele também e continuar na vida, se desenvolver como um espírito, como uma individualidade. Né? O problema é que nós encaramos a vida como é meu filho, é meu pai, é minha, não é meu, somos espíritos. Né? Tanto que dentro dessa relação, pode ser que na próxima encarnação tenhamos outros papéis. Não é isso. O que é prima, o que é fundamental, são os elos, são os sentimentos que unem esses espíritos. Não é mesmo? E aí tem um exemplo que é muito forte em relação a isso, que é o exemplo de Bezerra de Menezes. Né? Quando a galera coloca que há deveres que sobrelevam outros deveres, Bezerra de Menezes tem aquela cena que ele está cuidando do filho doente, ele cuida do filho, medica o filho e pega a maletinha dele para sair. A mulher levanta e fala, não vai ser, seu filho está doente. Ele vira para a esposa e fala, sei que meu filho está doente, eu já mediquei, já fiz tudo que eu podia, ele está bem, agora eu vou cuidar do filho de outras mães, né, que precisam da minha ajuda. É fantástico, né, é emocionante, inclusive, essa atitude. Isso mostra o desprendimento. Ele não deixou de amar menos o filho dele, ou a esposa dele, ou a família dele. Ele amou, ele doou, mas ele também está fazendo o bem para o outro. Ele tem esse compromisso. São como Kardec usou, deveres que sobrelevam outros deveres. Isso não impede que o amor entre eles continue tão forte quanto sempre foi. Né? Isso é muito, muito, muito especial. Né? Tem um outro exemplo também bastante interessante em relação a isso, é a questão de uma médium. Né? Isso é muito, muito forte, né? Da médium lá está no livro Mensageiros, daquela médica, a esposa do Amâncio. Eles estavam naquele coloca, capítulo 9 dos Mensageiros, né? Eles estão com aqueles espíritos falidos, estão conversando sobre o que eram os médiuns falidos, né? Conversando sobre o que levaram a serem considerados como médiuns falidos. E uma delas era essa senhora. E qual foi o erro dela? Né? Ela tinha, e eu
gosto, assim, particularmente, tenho assim, um carinho, né, uma atenção maior nesse caso, porque é um caso que é muito mais comum, porque assim, o mediunato, aqueles médios que trabalham 30 anos no plano espiritual para fazer, são bem característicos, né? Mas esse não, é de uma senhora que ela tem uma mediunidade, ela tinha como primeira ação era ajudar os seus familiares, mas para fazer isso, ela precisava se harmonizar. E a mediunidade era esse elo que ela tinha de estar na casa espírita uma vez por semana, para, através do estudo, da harmonização, ela poder ter condições de voltar para o seu lar e ajudar o seu esposo, que era problemático, a moça não era fácil, e os seus filhos. Só que ela se prende nessa questão da família, das exigências familiares, e larga o trabalho dela de um dia por semana na casa espírita. Ela se desarmoniza e a relação familiar vai por água abaixo. Então ela volta como médium falido. Tá? Veja bem, não foi pelo mediunato, foi de uma mediunidade que era para o seu próprio refazimento, seu próprio equilíbrio, porque o trabalho essencial dela era ajudar os seus próprios familiares. Como a gente não entende, né? Como a gente não coloca, ou seja, nós trabalhamos não sei quantas horas para ganhar dinheiro, para ganhar postos dentro da sociedade, mas na hora que você vai dedicar uma hora mais na casa espírita, por exemplo, no caso que nós somos espíritos, tá virando barata de centro. Aquelas questões, tá ficando fanático. Gente, ou então quando você deixa o seu conforto lá e vai ajudar um vizinho que precisa, sabe, as pessoas não entendem. Eu estou amando menos a minha família quando eu vou dedicar a ajudar alguém que precisa? Não, então, exatamente esse ponto de abandonar pai, mães e filhos é exatamente isso. É nós nos desprendermos das questões das convenções humanas, dessa questão, desse amor possessivo, né? E nos olharmos como os irmãos que todos nós somos em humanidade. Né? Essa é a essência desse ensinamento do Cristo. Né? Então o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste com aquele, né? Como nós vimos. Então, concluindo, tinha eles esses ensinamentos, por fim, mostraram que, mediante uma hipérbole, tá? Ou seja, um exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. É exatamente isso que a lição traz para a gente. Né? Então, vamos então agora ver o terceiro item, que é deixar os mortos cuidados de enterrar seus mortos. O tempo está passando rápido, a gente tem que acelerar. Aqui, como nos demais, nos ensinos anteriores, né, no Cristo, tem um sentido mais profundo que só o conhecimento da vida espiritual podia tornar perceptível. Né, porque no momento em que você se vê como espírito eterno e que a morte não existe, você começa a entender o ensinamento. É o princípio de entendermos, né, o que esse ensino vem nos dizer, essas palavras de Jesus vêm nos dizer. Então, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, a vida normal do espírito. O corpo não passa de simples e grosseira vestimenta. O respeito que os mortos se consagram não é o que o inspira, e sim o espírito ausente que o infunde. Kardec coloca exatamente dessa forma. Né? Ou seja, dali, daquele ente querido, né, do corpo físico que está ali, não é o corpo físico que inspira o carinho, o amor. É do espírito que o animava, que não está mais ali. Né? Então, se eu for cultuar, que não deve haver esse culto nem do espírito, mas se eu tiver que dar os meus sentimentos, não é para o corpo, é para esse espírito. Ali eu tenho respeito daquela matéria, porque aquela matéria foi um veículo em que aquele ente querido utilizou para o seu crescimento, para as nossas relações aqui no plano material. Né? Mas não se entende muito dessa forma, onde você pega a forma, né, a matéria, e coloca toda o sentimento em alguma coisa que não é o móvel desse sentimento, né, o que realmente representa, o espírito. Ele que é a fonte, que tem que ser a fonte desse amor. Né? Então Jesus nos ensina dizendo o seguinte, né, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorrem
a verdadeira vida, né? Então nós nos prendemos muito nas questões materiais, esquecemos das questões espirituais. O Carigares fala uma coisa muito interessante dentro de um estudo que nós fizemos sobre o dia de finados. Ele diz assim que parece que o dia de finados foi criado para os que ficam, não para os que partem. Ele vai fazer uma imagem forte para os mortos que ficam, mortos vivos, né, que ficam, não aqueles mortos vivos que vão para o hospital, porque eles estão vivos, né, de fato, continuam vivos, mas aqueles que se prendem às questões materiais, eles negam a sua própria existência, eles negam a sua própria essência espiritual. Não se colocam como espíritos, se prendem às questões materiais. Muito forte. Então, não deixar os mortos, ou cuidar internos dos mortos, exatamente dessa forma, de nós nos despendermos das questões materiais. E o último item, não vim trazer a paz, mas a divisão, é o último item, o maior. Aqui, mais uma vez, tomam a forma, a letra, que não lhe exprime com exatidão um pensamento, dando lugar a uma interpretação equivocada, transformando a missão de Jesus em perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porque Jesus não podia desmentir, Jesus trouxe amor. Então, como que ele traz amor? Ele é o exemplo do amor, ele viveu o amor, pode trazer, em vez da paz, trazer a divisão, trazer a discórdia. Não vim trazer... Claro que o que ele está prevendo, como ele tem essa visão ampla, que naquele momento a nossa condição não ia entender o que ele nos trouxe. E aquilo que é amor, nós não entenderíamos como amor. Não entenderíamos como elementos de paz. É isso que Kardec coloca para a gente. Olha o que ele diz. O que ele quer dizer é que suas ideias, por oporem-se às vigentes, encontrariam resistência que é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela fere maior número de interesses. Claro, quanto maior é a mexida que você vai dar no estado quo, naquilo que está acontecendo, ou seja, naquela sociedade presa a uma série de coisas, essas informações fariam um estrago, na visão deles. E é isso que ele diz para a gente em seguida. Numa sociedade onde vigia o olho por olho, dente por dente, com certeza a lei de amor não seria bem recebida. Que amar o inimigo seria inaceitável. Até hoje, queridos amigos, confundimos justiça com vingança. Quantas vezes? Dizemos que buscamos a justiça, mas na verdade nós queremos a vingança. Isso a gente tem que estar muito atento, porque isso é muito confuso, nas relações humanas. Então Jesus vinha proclamar o quê? Uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes daquele tempo. Não só daquele tempo não, mas tudo bem, vamos lá. Então, como Jesus declara, não criais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era esse: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Isso que dói mais. Então, quando o campo estiver preparado, diz Jesus, eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras. Esse capítulo traz isso para dizer. A doutrina espírita traz isso para a gente. Ela realmente é o Consolador prometido. Tira esse véu, fazendo com que nós entendamos essa mensagem e promovamos, cada um de nós, a seu tempo, a nossa libertação espiritual. Então, trazendo aquilo que nós colocamos lá no início, aqui para nós fecharmos o trabalho, está lá. Esse capítulo é uma exortação ao desprendimento das coisas materiais. Que possamos, queridos amigos, bebermos nesse capítulo, voltarmos lá para lermos todas as passagens evangélicas e entrarmos no texto de Kardec para reforçarmos em nós essa visão desse ponto de vista da vida espiritual, da vida futura, e agirmos, como diz no Evangelho, com nossos pés na terra, mas com nossos corações e mentes no céu.
Tá? Então, nosso profundo agradecimento por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos com nossos queridos amigos, estudando essa doutrina fantástica, que é a doutrina dos Espíritos. Então, para nós terminarmos, vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que tivemos de estar no meio de amigos, de queridos amigos, estudando um pouco mais dos teus ensinos através dessa doutrina fantástica, que é a doutrina dos Espíritos. Abençoa-nos, Mestre, reforça-nos, para que possamos continuar a nossa jornada, buscando-te através do estudo e dessa convivência fraterna junto à casa espírita, que tanto nos reforça, para que realmente a nossa vivência junto aos nossos irmãos da humanidade seja como teus verdadeiros discípulos. Sendo assim, felizes e agradecidos, pedimos a tua permissão, a permissão dos nossos mentores e dos mentores espirituais dessa querida casa, para darmos por terminado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez nosso profundo agradecimento e desejamos a todos muita paz. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra, dia 12 de abril, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, pela expositora Érica Oeoka, do Centro Espírita Luz e Caridade. Aguardamos vocês!